noite eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Olá, queridos, amados, jovens da União da Mocidade Presbiteriana, da nossa Igreja Presbiteriana de Jaú. Que alegria de estar aqui com vocês para uma aula da Escola Dominical, para juntos estudarmos e aprendermos sobre a Palavra de Deus. Eu sei que, assim como eu, você também gostaria de estar na igreja, junto com os seus irmãos, junto com os seus amigos, para fisicamente estarmos congregando ao redor da Palavra de Deus numa aula da Escola Dominical. Mas diante da impossibilidade de nós estarmos juntos fisicamente, é importante que nós saibamos que nós não estamos separados. Espiritualmente nós estamos juntos, o amor de Cristo nos une. A Igreja de Cristo não se resume a um local físico. Nós somos a Igreja de Cristo e é preciso que nós saibamos que a Igreja Presbiteriana de Jaú está viva, está atuante, mais do que nunca. Nesse sentido, eu queria deixar aqui um versículo que está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. O rei Salomão, reconhecendo a grandeza de Deus, no momento em que ele inaugura o templo, que Deus não permitiu que o seu pai, o rei Davi, construísse, mas permitiu que ele edificasse, o rei Salomão proferiu as seguintes palavras: mas de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, meu querido irmão, meu querido jovem, saiba que Deus não está confinado entre paredes, não está confinado em templos de tijolos. Deus está presente na sua igreja. Nós somos a sua igreja. Então, portanto, tenha essa palavra de ânimo. A igreja está viva e ela está atuante. E, ainda que de modo virtual, nós estamos juntos comungando da presença do Espírito Santo em nossas vidas, e é nesse Espírito que nós vamos fazer o estudo da palavra de Deus hoje, da nossa lição da Escola Dominical. O tema da nossa revista é tudo sobre Jesus. O que nós estamos estudando propriamente nesta revista da Escola Dominical? Nós estamos estudando que o Antigo Testamento ele é cristocêntrico, ou seja, a pessoa e a obra redentiva de Jesus, tão anunciadas de maneira gloriosa pelo Novo Testamento, ela já é antecipada no Antigo Testamento. Esta obra redentiva, ela é mostrada não só no Antigo Testamento. É preciso fazer uma leitura do Antigo Testamento, percebendo que desde o momento da criação e da consequente queda do homem, Deus tem um plano redentivo para a humanidade. O envio do seu Filho para que, pela morte e sacrifício de Jesus, a reconciliação do homem com Deus pudesse ser realizada. Durante todo o Antigo Testamento, este plano de redenção do homem, ele é mostrado. E é justamente isso que nós estamos estudando. Jesus está presente de Gênesis ao Apocalipse. O texto base da nossa aula de hoje é um texto muito conhecido. Certamente ele é um dos textos mais conhecidos ao lado de João 3,16. Eu estou me referindo ao Salmo 23. Certamente todos conhecem o Salmo 23. Há inclusive pessoas que, por um misticismo, deixam a Bíblia aberta no Salmo 23 dentro da sua casa. E acreditam que só pelo fato da Bíblia estar aberta neste versículo, a sua casa está protegida. O Salmo 23, ele é realmente muito bonito. Acompanhe comigo a leitura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e estarei na casa do Senhor para todo sempre. Vejam, primeira questão que nós precisamos salientar aqui hoje são as nossas características humanas. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas como nós vimos nas lições passadas, o pecado quebrou a harmonia da comunhão do homem com Deus. O pecado nos separou de Deus. E por conta do pecado, nós nos tornamos frágeis, sujeitos a doenças, angústias, crises existenciais, incerteza quanto ao futuro. O momento que nós estamos vivendo evidencia exatamente isso. Estamos vivendo uma pandemia, não só Jaú, não só Brasil, mas o mundo está em quarentena por conta de um vírus que a ciência não consegue conter, que o dinheiro não consegue conter, que o poder político não consegue conter. Nós vivemos certezas quanto ao futuro, não sabemos se teremos emprego, não sabemos se teremos como honrar os nossos compromissos financeiros, não sabemos quantas pessoas serão enterradas, quantas serão vítimas de um caos que pode assolar o sistema de saúde no mundo inteiro. Essa situação, mais do que nunca, evidencia a nossa natureza humana, a nossa fragilidade. Mas o interessante é que, além de frágeis, nós somos tolos, porque nós somos inclinados para a prática daquilo que não é bom. Nós somos inclinados, por conta da nossa natureza pecadora, para o pecado, para atos que desagradam a Deus. É exatamente pela nossa fragilidade que a Bíblia constantemente usa a figura da ovelha para representar o ser humano, em especial para representar o cristão. Veja bem, a ovelha é um animal extremamente frágil. Ela se machuca facilmente. É um animal que tem uma tendência, uma facilidade para se desviar do caminho, se perder e enveredar por um caminho da morte. A ovelha necessita constantemente de um pastor que cuide dela. É esse pastor que vai cuidar para que a ovelha não se desvie do caminho e vai levar essa ovelha para as melhores pastagens, garantindo não só descanso, mas garantindo as melhores águas, o alimento que ela precisa. É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Jesus é esse pastor. Jesus é o bom pastor do Salmo 23. Quem é o autor do Salmo 23? Quem escreveu esse salmo? O autor do Salmo 23 é o rei Davi. Mas vamos lembrar, o rei Davi, na sua juventude, ele foi um pastor de ovelha. Então ele sabe exatamente o que ele está descrevendo. Ele conhece do ofício de pastorear ovelhas. Vamos lembrar que ainda jovem, ele pastoreava as ovelhas do seu pai, Jessé. E numa certa oportunidade, ele precisou enfrentar um leão e um urso, matando-os para defender o seu rebanho. Então, o rei Davi, um jovem pastor, sabia exatamente o que estava escrevendo. Davi escreveu que o Senhor é o meu pastor. Muito mais do que dizer, do que afirmar que o Senhor é um pastor, Davi afirmou com plena convicção: o Senhor é o meu pastor. Esta afirmação evidencia que Davi conhece o seu pastor e tem certeza que o conhece bem. Assim também é a vida cristã. O cristão não somente sabe que foi remido pelo sangue de Cristo, mas ele tem plena certeza e convicção disso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esta parte do Salmo, e nada me faltará,
muitas vezes é interpretada de forma muito equivocada, principalmente em tempos de doutrina da prosperidade. Há muitos que se apoderam deste versículo para dizer que Deus necessariamente garantirá uma vida abundante do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro. Não é exatamente isso que o texto diz. A palavra traduzida como nada também pode ser traduzida como não. E veja como muda muito o sentido quando nós substituímos o nada por não. O Senhor é meu pastor e não me faltará. É exatamente este o sentido que nós devemos tomar do texto bíblico. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Isso significa que a presença dele será constante. Este pastor terá uma presença constante na minha vida. É esse pastor, é o Senhor que me concede repouso. É o Senhor quem me conduz para as águas de descanso. É o Senhor quem refrigera a minha alma. É o Senhor quem me guia pelas veredas da justiça. É o Senhor quem está no meu lado quando atravesso o vale da sombra da morte. É o Senhor quem me consola. É Ele que me recebe como um anfitrião. É Ele que unge a minha cabeça com óleo. É Ele que envia a sua bondade e a sua misericórdia para me acompanhar por onde quer que eu ande. Esse é o meu pastor e não me faltará. O Novo Testamento revela a identidade desse pastor do Salmo 23. O pastor do Salmo 23 é Jesus. Jesus é o grande, o bom e o supremo pastor do Salmo 23. Veja bem, o texto de Marcos, no capítulo 6, relata a multiplicação dos pães e peixes por Jesus, quando com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou uma multidão composta por 5.000 homens. Acompanhe comigo o texto. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Olha que interessante. Jesus identificou que aquelas pessoas estavam perdidas, sem liderança. E a comparação que Jesus fez, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. O versículo 39 diz o seguinte: então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Jesus se portou como bom pastor daquelas pessoas, porque efetivamente ele é o bom pastor daquelas pessoas. Fez com que aquelas pessoas sentassem em uma relva verde, o pasto verdejante que o Salmo 23 fala. Queridos, entendam, aquele dia, o ponto mais importante foi a refeição que aquelas pessoas tiveram. O alimento que Jesus deu àquelas pessoas. E eu não estou me referindo ao alimento que veio da multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Eu estou falando exatamente da alimentação que veio do ensinamento e das palavras de Jesus. Esse é o bom pastor. Nós temos outras passagens no Novo Testamento que evidenciam Jesus como o bom pastor do Salmo 23. João 10, 11, Jesus afirma: eu sou o bom pastor. Mas vamos acompanhar a leitura do capítulo 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para que este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo seu nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz.
Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Estes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Veja que Jesus está exatamente se colocando no lugar do bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Ao contrário do mercenário, que é alguém que é contratado para cuidar das ovelhas de outros. Ele não dá a sua vida pelas ovelhas que não são suas. Ele é um mercenário, ele é um contratado. O bom pastor não. O bom pastor cuida das suas ovelhas. E Jesus deu a vida pelas suas ovelhas. Morreu na cruz em nosso lugar. E por conta do sacrifício de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Nós temos a salvação pela graça de Jesus em nos salvar. O livro do Apocalipse, no capítulo 7, o apóstolo João usa de uma fraseologia que nos remete imediatamente ao Salmo 23. Veja só: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará os olhos toda lágrima. Jesus, o Cordeiro de Deus, é o pastor que nos vai apacentar e vai nos levar para fontes de água da vida. É com ele que nós encontramos verdadeiramente pastos verdejantes, lugar para refrigério da nossa alma. Jesus é efetivamente o bom pastor do Salmo 23. De fato, o Salmo 23, ao lado de João 3,16, talvez seja o versículo mais conhecido de toda a Bíblia. No entanto, o que nós precisamos saber hoje é o seguinte: mais importante do que conhecer o Salmo 23 é conhecer aquele de quem o Salmo 23 fala. Nós precisamos conhecer este bom pastor. É preciso que nós tenhamos um relacionamento íntimo com o pastor do Salmo 23, o Senhor Jesus Cristo. É Jesus o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor Jesus é o meu pastor, e ele não me faltará. Pode me faltar dinheiro, pode me faltar saúde, pode me faltar amigos, pode me faltar absolutamente tudo, mas em momento algum, o Senhor Jesus, o bom pastor, me faltará. Se você tiver a certeza que Jesus é seu pastor, você não tem ideia de quanto abençoado você é. Mas, meu querido, se Jesus não for o seu pastor, você não tem ideia de quão pobre, miserável, cego e nu você está diante do seu Criador. Se você não tem Jesus como seu pastor, eu te convido a fazer uma reflexão de qual é o papel que Jesus tem na sua vida. É preciso que você não só saiba que Jesus morreu na cruz por você e que ressuscitou ao terceiro dia, mas é preciso que você tenha a certeza e a convicção de que por conta dele ter morrido na cruz em seu lugar, você tem ele como o seu bom pastor e você tem a vida eterna por conta do sacrifício de Jesus. Eu espero que
a nossa reflexão de hoje sirva para que todos nós possamos refletir como nós temos nos posicionado diante das certezas do amanhã, mas da certeza de que o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Eu quero me despedir de vocês deixando uma mensagem. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Tchau!